Bom dia, galera. Tudo tranquilo, numa boa? Hoje eu quero fazer um embate teórico, né, entre os sofistas e os bolsonaristas. Para isso, quero iniciar falando, obviamente, sobre os sofistas. E é claro que eu vou levar mais tempo no vídeo falando sobre os sofistas, porque os sofistas, por Aristóteles, Sócrates, Platão, eles eram mal vistos. Então eu preciso é, é, falar de uma maneira positiva sobre os sofistas para que nós, conhecedores da filosofia ou não, simpatizemos com eles. Eu, particularmente, simpatizo. Bom, quem eram os sofistas então? Tá? Já contextualizei no tempo, mais ou menos ali. Sócrates, Platão, Aristóteles, nesse período, um momento de democracia, onde as pessoas podiam falar, onde as pessoas se reuniam nas praças, onde as assembleias decidiam as coisas, um momento de efervescência cultural e, portanto, um momento de fala, um momento de discurso, um momento de elogio à igualdade das pessoas que falavam. A igualdade de fala, a igualdade na lei, né? A isonomia, a isegoria, todos podiam falar, todos que eram cidadãos, todos que eram homens. Detalhe da época, mas enfim, aqueles qualificados poderiam falar, deveriam falar, não poderiam ser impedidos. Portanto, havia aqui uma grande vontade de fala, né? Falar era legal, falar era divertido, falar era bacana, né? Não tinha internet, não tinha telenovela, portanto, falar era o momento, né? E então surgiram os sofistas. Qual era a crítica dos sofistas? Sofistas, segundo esses três filósofos, entre outros, eram, não todos, mas a grande maioria, eram faladores, eram pessoas que falavam bem de coisas erradas e podiam falar bem de coisas certas. O importante para os sofistas, segundo os seus críticos, era a capacidade de fazer belos discursos e de convencer as pessoas sobre coisas, sobre eventos, independentemente se eram verdadeiros ou não, independente se eram eticamente aceitáveis ou não. O que importava para o sofista era a arte de bem argumentar e de convencer. Apesar de que todos sabiam que o sofista era um sujeito que estudava física, que estudava matemática, que estudava as leis. Entretanto, não estudava para buscar a virtude, estudava para poder argumentar e convencer. E eram sujeitos pagos. Portanto, eles não estudavam por amor à sabedoria, mas estudavam pelos recursos, pelo dinheiro que isso proporcionava. Então essa era a grande crítica. Mas retirando as críticas, quem eram mesmo essas pessoas? Vamos tirar as questões de morais envolvidas. Né? O sofista era aquela pessoa hábil no estudo da linguagem. O sofista era aquela pessoa hábil no discurso. O sofista era aquele que entendeu que era muito mais importante convencer as pessoas, porque modificava a realidade, do que ficar buscando uma verdade que talvez não modificasse a realidade. Exemplo, naquele momento em que não havia ciências como conhecemos agora, um sofista com certeza perguntaria: de que me adianta saber que a realidade ela é feita por átomos, né? Se a pedra é pedra, a árvore é árvore, a água é água, né? Essas coisas são o que são, não... de que me interessa saber? Se tudo se move, Heráclito, ou se tudo não se move, Parmênides, essas coisas vão continuar se movendo e outras não se moverão, independente da verdade disso. De que me adianta crer na existência dos deuses, se os deuses estarão lá e eu estarei cá e eu nada posso em relação aos deuses? E as pitonisas, quando me contam o que os deuses dizem, elas me contam. Elas não são os deuses, elas me
trazem uma informação modificada pela linguagem, interpretada pela linguagem. Portanto, eu tenho acesso à linguagem, mas eu não tenho acesso aos deuses. Portanto, o que muda o mundo, ou o que muda a realidade, é o discurso, é a fala, é o convencimento. E por que é tão importante isso? Porque, diriam os sofistas, nós vivemos hoje numa sociedade democrática, onde o que importa é a política, o que importa é administrarmos as cidades. E as cidades são administradas pela fala, são administradas pelos argumentos. Portanto, quando Protágoras nos informa que o homem é a medida de todas as coisas, ou a humanidade é a medida de todas as coisas, ele está trazendo à luz, apontando para um humanismo. Afinal de contas, é o homem que fala sobre a realidade, e ao falar sobre a realidade, ele a constrói. Argumentar é a expressão da racionalidade. E nós só somos humanidade porque somos razão. Então, argumentar, organizar o pensamento para o convencimento é aquilo que ratifica a minha humanidade, ratifica a minha racionalidade, a minha humanidade. Ora, o que mais atinge as pessoas é o argumento. Ele é quem faz toda a diferença. Portanto, resumindo, o que importa para o sofista é a arte de argumentar, não a arte de enganar. A arte de argumentar, esse é o foco, porque é o argumento que muda as pessoas. E mudar as pessoas é mudar o mundo. Que esses são os meus amigos sofistas. Agora vamos pensar a importância de uma retomada dos sofistas. Vejam, a importância da retomada dos sofistas, sob o ponto de vista da argumentação, sob o ponto de vista da humanidade, sob o ponto de vista da racionalidade, sob o ponto de vista da capacidade de duvidar das coisas, a importância do retorno deles, ou do estudo deles. Se de um outro lado nós temos o surgimento de um grupo grande de pessoas que se recusam ao pensamento. Ao surgimento dos bolsonaristas, um grupo de pessoas tomadas pela fé, tomada pelo desargumento e pelo armamento. Percebam, se de um lado eu tenho um sofista que quer vencer não pela violência, mas pelo argumento, pelo exercício racional e humano da capacidade de fala, nós temos do outro lado pessoas que acreditam no mito, acreditam numa verdade, acreditam na agressividade, acreditam na violência, aqueles que perderam a capacidade de raciocinar e de argumentar. Se de um lado eu tenho um sofista extremamente especialista em buscar argumentos e, portanto, virtuoso, seu ponto de vista na busca da qualificação, da harmonização dos argumentos, e de outro lado eu tenho brutamontes, que ao amarem um único argumento, ao terem fé num único argumento, eles agridem, eles estão cerceados na capacidade de usar a racionalidade. Um grupo de pessoas que perderam a capacidade exatamente de fala, porque para eles as coisas são o que são. E aqui é parecido com os sofistas, as coisas são o que são. A diferença é que os bolsonaristas que dizem que as coisas são o que são, não pensam mais e morrem por elas, agridem por elas, querem o exército nas ruas
para que as coisas que eles acham que são o que são, continuem sendo o que devem ser. A família, os héteros, a moralidade, né? As diferenças sociais, tudo são o que são e devem continuar sendo. A pobreza sempre houve e deve continuar sendo. A miséria sempre existiu e deve continuar existindo. A pobreza, as diferenças sociais, tudo de ruim existiu e deve continuar existindo, porque isso é o que é. Já os meus amigos sofistas diriam, não é bem assim. Nós estamos falando do mundo, nós estamos falando da realidade, portanto nós temos que argumentar, e é o argumento que vai atingir as consciências, é o argumento, é a humanidade do argumento, e a veracidade do argumento em relação a ele mesmo, o bom argumento, é que fará o nosso entendimento mudar. Então, as coisas que são o que são, e que não podem mudar, não nos dizem respeito, mas a quantidade de coisas que nós não podemos mudar é muito pequena no mundo da política, no mundo da organização social, no mundo da economia, no mundo da sociabilidade, da amorosidade, como diria Paulo Freire. É um mundo o tempo todo mutante. E por ser mutante, argumentativo. No mundo do bolsonarista, tudo é o que é, nada muda. Inclusive as questões sociais, inclusive as questões políticas, inclusive nem se pode dizer amorosidade, né? As relações humanas, elas não devem se mudar. Papai, mamãe, crianças, e assim deve ser, porque assim é. E eu posso conhecer Deus, eu não falo de Deus, eu tenho contato direto, né? Falo línguas, eu tenho contato direto. E nós, os sofistas, podemos acreditar em Deus, mas também sabemos que temos que procurar eternamente compreendê-lo, porque não temos acesso direto. É através das leituras, através do diálogo, através do discurso, né? A Bíblia nos conta, o pastor nos conta, o padre nos conta, as culturas afro nos contam como é o mundo espiritual, e elas nos contarmos, elas nos constroem. Nós não temos acesso direto, certo? Portanto, deixo aqui um embate entre sofistas e bolsonaristas. Qual é o meu desejo? Que os sofistas tenham amplo sucesso. Abraço e até a próxima.